Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês, para que cada um de vocês seja uma semente que, caindo na boa terra, morrendo, nasce para produzir muito fruto. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. O Espírito Santo não veio para abençoar uma pessoa, ele veio sobre todos os que se entregam, todos os que se rendem, todos os que têm disposição para servi-lo, todos que querem ser usados por ele. Então, é assim que eu creio, quando ele encontra pessoas disponíveis, dispostas, determinadas, fissuradas em fazer a vontade dele, então essa criatura é agraciada com o Espírito Santo para que então ela saiba, ela conheça o que deve fazer para que ele seja glorificado na vida dela. Bem, anteontem nós estávamos falando sobre as virgens loucas e as prudentes. E ontem eu, diante do testemunho da dona Dejanira, eu não podia interromper, digamos assim, aquela direção que o Espírito Santo nos deu para mostrar para as pessoas que a dona Dejanira, uma senhorinha de 90 anos, desde o início da Igreja Universal do Reino de Deus, há 45 anos atrás, ela começou ali fiel a Deus, perseverante. Ela foi aquela virgem prudente que foi usada pelo Espírito Santo, gerou pastores que estão espalhados por esse mundo afora, gerou gente, fez outras pessoas conhecerem Jesus e hoje está aí como testemunha viva da grandeza de Deus. Os que zombavam dela, os que riam da sua fé, hoje veem o que Deus fez e que está fazendo na vida dela. Então, esse testemunho eu não poderia deixar de publicar. Mas voltando às virgens loucas e às virgens sábias, as prudentes, eu queria que você pensasse comigo uma coisa. Se você avaliar bem direitinho, Jesus está falando que o reino dos céus é o reino onde o nosso Senhor reina, está para sempre. Jesus disse na oração: Pai nosso que está nos céus. E ele fala para todos aqui: o reino dos céus será semelhante, está sendo semelhante a 10 virgens. 10 virgens, biblicamente, na linguagem bíblica, 10 virgens são 10 pessoas supostamente fiéis a Deus, que estão comungando a mesma fé, estão sempre na igreja, estão, enfim, de uma forma ou de outra, estão servindo a Deus. Seja só aos domingos, ou às quartas e domingos, ou seja todo dia. Depende da virgem. Então ele fala que o reino dos céus é representado por 10 virgens, que são aquelas pessoas que foram salvas, foram santificadas, coroadas, marcadas pelo Senhor Jesus. Então, elas estão a caminho de quem? Elas estão a caminho do encontro com o Senhor, o Rei do reino dos céus, que é o esposo, que é Jesus. Não
isso aí todo mundo entende, todo mundo já sabe. Mas o que poucos entendem é o fato de que das 10 virgens, quer dizer, das 10 fiéis, pessoas fiéis na igreja, apenas a metade era prudente, era perseverante, consistente na sua fé. Mas as outras, que não eram sábias, deveriam ser, não, as não sábias, as insensatas não. Jesus não chama de insensata, embora fosse o contrário das prudentes. Ele chama-as de loucas. Essa palavra é muito forte. O que significa uma pessoa louca? Uma pessoa louca é uma pessoa fora do seu juízo. Pessoa fora do seu juízo. Ela perdeu o juízo, então ela é louca. Ela não tem um juízo no lugar. Sem juízo, ela faz coisas que ela nem sabe o que está fazendo, porque ela é louca. Os loucos são internados nos hospícios, não é verdade? E a pessoa louca, você não pode contar com ela. Ela tem que ser separada da sociedade, porque ela pode fazer coisas que vá trazer malefício para a comunidade. Então Jesus chama das 5 virgens loucas. Loucas. Eram virgens, eram fiéis, em outras palavras, entre aspas, a Jesus, tinham as suas lamparinas acesas, não é? Elas tinham a lamparina acesa, mas não levaram azeite extra consigo. O que quer dizer isso? Por que elas não levaram azeite extra consigo para manter a chama acesa? Essa é a pergunta. Por que elas foram consideradas loucas para o Senhor Jesus? Por quê? Bom, primeiro, porque vai ao encontro do noivo e não tem, digamos, combustível. O azeite é um combustível que mantinha acesa a lâmpada ou a lamparina. Não levam o azeite extra para que, no caso do noivo retardar, no caso do noivo demorar, então manter a sua chama acesa. O que significa isso? Por que elas não levaram azeite extra, enquanto as prudentes levaram azeite extra? Por quê? Então eu vejo nessas 5 loucas que eu as definiria como pessoas que eram ou não eram cuidadosas, digamos assim. Não eram cuidadosas. E por não serem cuidadosas, não estarem fixadas, focadas no reino dos céus, elas foram com o que tinham. Elas foram juntamente se uniram às outras 5 prudentes e foram juntas. Foram na procissão. É assim, sabe daquela história? Tem uma procissão seguindo um féretro, digamos assim. Então, os que conheciam o defunto, o falecido, estavam ali contritos, chorando por ele. Todos estavam caminhando. Mas as 5 loucas eram como aquelas criaturas que viram a procissão, muita gente, entraram na procissão, mas não sabiam absolutamente nada, não conheciam o defunto, não sabiam quem era o defunto, apenas seguiam o féretro, porque estavam vendo outras pessoas seguirem. Então, eu vejo essas loucas como desleixadas,
ou pessoas relapsas, pessoas que levam a sua fé, mas não com tanta fé assim. Entende o que eu quero dizer? Porque quando se trata do reino dos céus, eu penso assim, eu creio assim, eu vou viver assim até o último momento da minha vida. O reino dos céus, para mim, é a coisa mais importante na minha vida. A coisa mais importante na minha vida é a conquista do reino dos céus, que é a minha salvação, a salvação da minha alma. Então não tem nada mais precioso para mim do que manter a minha fé, manter o meu pensamento, manter o meu coração, a minha vida focada justamente no encontro com o meu Senhor Jesus, que é a minha salvação, que é o reino dos céus. Então, isso é a primeira coisa na minha vida. Eu tenho a minha família, graças a Deus. Deus me deu uma família maravilhosa, graças a Deus. Mas, embora eu os ame, ainda assim, a prioridade é o reino dos céus. É a minha salvação. A prioridade é seguir o meu Senhor passo a passo. O meu foco é estar sempre. Por exemplo, diariamente nós estamos aqui falando com vocês, pregando o Evangelho, falando, instruindo. Diariamente nós estamos dando aquilo que Deus tem nos dado, dividindo com vocês. Porém, eu nunca, em tempo algum, vou deixar ou relaxar com a minha fé, com o meu foco no reino de Deus, para fazer o meu trabalho. Não, eu vou fazer meu trabalho, mas colocando-me à frente desse trabalho. Porque eu estou focado no meu Senhor. Eu o aguardo. Cada dia que eu vivo, mais me aproxima do meu encontro com o meu Senhor Jesus por toda a eternidade. Então, cada ano que eu vivo, cada ano que eu conquisto, eu sei que o corpo vai se desmilinguindo devagarzinho. As forças vão se acabando aos pouquinhos. Mas a força espiritual do meu intelecto, o meu pensamento, não sai disso. Cada dia que eu vivo, graças a Deus, estamos mais perto de chegar até o reino dos céus. É isso aí. Eu penso assim. Então, quanto mais tempo eu vou levando e quanto mais demora o meu encontro com o Senhor Jesus, mais eu fico firme, eu me seguro, eu me guardo, eu me protejo, eu evito o lugar ou os lugares que vão corromper a minha consciência, a minha boa consciência. Então, eu prefiro ficar na minha tenda, guardado, protegido, no meu deserto, mas com essa consciência de prudência, de sabedoria, de que eu estou caminhando para chegar ao encontro com o meu noivo. As 5 virgens loucas, não viveram isso. Elas estavam tentando compatibilizar a ida ao encontro do noivo, mas, ao mesmo tempo, não estava cuidando do azeite reserva, que manteria a sua chama acesa. Por isso Jesus as chama de loucas, porque elas não priorizavam o reino de Deus, elas não priorizavam o noivo, elas tinham as suas preocupações. Então, isso as fez ficar de fora, que é o que tem acontecido muito. Muitos
E são pastores, e muitos pastores, e obreiros, e obreiras, e membros, e pessoas, etc. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma senhora, um testemunho como a dona Djanira, que está há 45 anos na fé, poxa, isso me dá um gozo na alma, uma alegria, graças a Deus, porque a dona Djanira e tantas outras Djaniras têm sido prudentes, mesmo diante das lutas, das dificuldades, se mantiveram na fé. Se mantém na fé, graças a Deus. E isso é uma glória para Deus. Isso é santificar o nome do Senhor Jesus. Mas o fato é que essas 5 loucas não atentaram, não colocaram toda a força das suas vidas naquilo que elas tinham conhecimento, do encontro com o noivo. E isso, você que está me assistindo nesse momento, você que está orando agora de madrugada, você levantou cedo, está orando, está buscando a Deus, isso aí é prudência, isso é sabedoria. Mas há muitos que não dão a mínima, elas estão fazendo até, muitos que estão fazendo o jejum de Daniel, estão lutando contra a carne, sacrificando o seu eu, etc. Mas outras que não querem fazer o jejum, porque eu já fui batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas e pensa que as línguas estranhas é sinal do batismo. Então, eu quero dizer que muitas pessoas estão levando a sua fé ao encontro do noivo, à conquista do reino dos céus, de qualquer maneira, de forma relaxada, piloto automático, sabe? Eu já vou na igreja uma vez por semana, já é suficiente, eu vou cumprir minha obrigação. Essas pessoas são loucas, porque não priorizam, não colocam toda a força na conquista do que é eterno. Na conquista do que é eterno. Porque tudo nesse mundo é passageiro. Tudo é passageiro, tudo acaba. Não ficará pedra sobre pedra, não ficará carne sobre carne, não ficará osso sobre osso, não ficará nada sobre nada. Tudo vai queimar, vai pegar fogo. Mas a conquista do reino dos céus é para toda a eternidade. Então, quem é prudente tem essa visão, tem esse foco. Então, é importante o casamento, é importante o trabalho, é importante o pão nosso cada dia, é importante. Mas o mais importante é fazer a vontade de Deus. O mais importante é viver no reino de Deus aqui na terra e quando passar dessa vida, entrar no reino dos céus. Porque o reino de Deus é aqui na terra. Quando você vive dentro do padrão da fé da Bíblia, da palavra de Deus. Então, é o reino de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. E o reino dos céus é lá nos céus, é onde está o nosso eterno Pai. Então, quem tem o foco no reino dos céus, não dispersa, não se distrai com outra coisa. Primeira coisa, mais importante, é o reino dos céus. Mais importante. Mais importante do que mãe, pai, filho, irmãos, parentes. Jesus falou isso. Quem ama seu pai, seu irmão, seu filho, sua mulher, seu marido, etc, etc. Mais do que a mim, não é digno do reino de Deus. Então, a verdade é essa, amiga e amigo. Quando a gente está no foco do reino dos céus, tudo nesse mundo é passageiro. O importante é o foco, é a fé, é a determinação que as 5 virgens prudentes tiveram. Além de levarem a sua lâmpada acesa, levaram também uma quantidade de azeite extra, para caso o noivo demorasse, então elas teriam aonde suprir a necessidade.
Mas as loucas não pensam. As loucas não estão focadas no noivo, no reino de Deus, no reino dos céus, melhor dizendo. E por isso acabam perdendo, ficando de fora. É isso que acontece nessa parábola de Mateus 25. E você deve ler com muito carinho, muito bacana, muito forte. Leia devagar, você vai entender. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Hoje, quarta-feira, a noite da alma. Você que quer que a sua família viva em paz com você, você vive em família, você tem o Espírito Santo, mas dentro da sua casa há confusão, porque eles não entendem você. Você os entende, mas eles não entendem você. Então, leve a sua família, convide o seu irmão, sua irmã, sua mulher, seu marido, enfim, seu pai, sua mãe. Leve-os, porque quando a família recebe o Espírito Santo, aquela família tem paz. Aquela família vive em paz. Aquela família vive um pedacinho do céu aqui na terra. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.